Imagine um pequeno reino, espremido na ponta da Europa, pobre, sem ouro e cercado por vizinhos poderosos. Agora imagine que esse mesmo reino, contra todas as probabilidades, decide não apenas sobreviver, mas dominar os oceanos, conectar continentes e construir o primeiro império global da história. Parece ficção, não é? Mas essa é a inacreditável saga de Portugal. Por trás da coragem dos navegadores e da fúria dos conquistadores, existia um plano, uma visão estratégica, uma engenharia de séculos que transformou o verde mar da escuridão em uma via expressa para a riqueza. Prepare-se para desvendar o projeto secreto de Portugal para dominar o mundo. Olá, eu sou Flávio Santos e você está no canal Linha Temporal. Se você, assim como eu, é apaixonado por histórias e quer descobrir como a engenharia, a ciência e uma dose cavalar de ambição transformaram um pequeno país na maior potência marítima do seu tempo, então você está no lugar certo. E prepare-se, porque essa é só a primeira parte de uma série que vai desvendar a saga de figuras como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Afonso de Albuquerque e como eles moldaram o mundo. Para não perder nenhum detalhe dessa jornada épica, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver aqui vai mudar sua visão sobre globalização e o poder da estratégia. Vem comigo! Para entender o projeto Portugal, nós precisamos voltar a 1385. Nesse ano, Dom João I, o bastardo, fundou a Casa de Avis, uma dinastia que governou Portugal entre 1385 e 1580 e garantiu a independência de Portugal do vizinho e poderoso Reino de Castela, que era um reino medieval espanhol. Portugal era um país pequeno, com menos de 1 milhão de habitantes, e seus reis eram tão pobres que nem cunhavam as próprias moedas de ouro. A economia era baseada na pesca e na agricultura de subsistência, mas a pobreza deles só era superada pela ambição. Enquanto Portugal consolidava sua independência, a Europa estava imersa na Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 até 1453. Um conflito que consumia as energias das grandes potências como Inglaterra e França, abrindo uma janela de oportunidades para Portugal. Em 1415, essa ambição se materializou. Uma frota portuguesa navegou pelo Estreito de Gibraltar e atacou o porto muçulmano de Ceuta, no Marrocos. Ceuta não era um porto qualquer, era um baluarte estratégico, a flor de todas as cidades da África. A porta de entrada do comércio de ouro e especiarias do Saara e das Índias. Roger Crowley, em seu livro Conquistadores, afirma sobre a captura de Ceuta, abre aspas, sua captura deixou a Europa pasma. No início do século XV, a população de Portugal não ultrapassava 1 milhão de habitantes. Seus reis eram pobres demais para cunhar suas próprias moedas de ouro. As bases da economia eram a pesca e a agricultura de subsistência, mas sua pobreza era igualada apenas por suas aspirações. Fecha aspas. A conquista de Ceuta foi um choque para a Europa. Para Portugal, um marco. 3 dias de pilhagem e massacres. Ali, os portugueses tiveram o primeiro vislumbre da riqueza da África e do Oriente. E foi ali que um dos filhos de Dom João I, o infante Dom Henrique, o navegador, percebeu o potencial que havia além do eixo. Se a barreira islâmica pudesse ser contornada, Ceuta não foi só uma vitória militar, foi um ponto de partida para uma visão que mudaria o mundo. O infante Dom Henrique, que passaria para a história como o navegador, não era um navegador no sentido literal, mas um visionário
e um gestor de projetos. Ele patrocinou expedições ao longo da costa da África em busca de escravos, ouro e especiarias. Mas, acima de tudo, ele buscava conhecimento. A conquista de Ceuta em 1415 foi o catalisador. Dom Henrique, com sua mente estratégica, começou a investir pesado em engenharia naval e cartografia. Os portugueses, isolados na ponta da Europa, não podiam competir com Veneza e Gênova no Mediterrâneo. Então eles olharam para o Atlântico, o verde mar da escuridão. E o que os impulsionava não era só a riqueza, era também um sonho antigo, o de encontrar o lendário Preste João. Abre aspas. Por trás da iniciativa da África, jazia um sonho muito antigo da cristandade militante, o de contornar o Islã, que bloqueava o caminho para Jerusalém e para a riqueza do Oriente. Alguns dos mapas retratavam uma figura régia, vestida com um manto vermelho e uma mitra de bispo na cabeça, seu trono reluzente de ouro polido. Esse era o lendário rei cristão, Preste João, João o Padre. Fecha aspas. Esse mito de um poderoso monarca cristão, além do mundo islâmico, era a peça que faltava para uma aliança contra o infiel. A busca por rios que atravessassem a África e levassem ao reino de Preste João se tornou uma obsessão. Ano após ano, as caravelas, um desenvolvimento naval português com velas triangulares que permitiam navegar contra o vento, avançavam pela costa africana. Cada cabo, cada baía era mapeada, batizada e estudada. Era uma verdadeira engenharia de exploração, medindo profundidades, observando ventos e correntes. Abre aspas. Na sequência de Ceuta, começaram a usar esse conhecimento para realizar as viagens ao longo do litoral africano que viriam a consolidar a tentativa de alcançar as Índias por mar. Fecha aspas. Em 1453, a queda de Constantinopla pelos otomanos intensificou a pressão sobre a Europa cristã, tornando a busca por uma rota marítima para as Índias ainda mais urgente. Em 1455, a bula papal Romanus Pontifex de Nicolau V deu a Portugal a legitimidade religiosa para invadir, buscar, capturar, vencer e subjugar todos os sarracenos e pagãos, transformando a expansão em uma cruzada. A persistência era a chave. Muitos morriam de malária, em naufrágios ou por flechas envenenadas, mas a cada pilar de pedra fincado na costa, a cada nova milha mapeada, o projeto Portugal avançava. Impressionante, não é? A visão de um pequeno reino que, em vez de se conformar, decidiu reescrever as regras do jogo. Mas como essa busca incansável por conhecimento e poder se chocou com a realidade de um continente africano muito maior do que se imaginava? E qual foi o papel de um cartógrafo judeu e de um aventureiro genovês, Cristóvão Colombo, nesse tabuleiro de xadrez global? Então vamos juntos desvendar os segredos dos ventos do Atlântico e a corrida contra o tempo para chegar às Índias. Com o falecimento de Dom Henrique aos 66 anos, em 13 de novembro de 1460, o projeto vacilou por um tempo, mas foi retomado com força total por Dom João II, o Príncipe Perfeito, em 1481. João era um estrategista nato, obcecado em encontrar a rota para as Índias e o Preste João. Ele reuniu os maiores cérebros da época, matemáticos judeus, cartógrafos alemães, cientistas. Em 1482, Diogo Cão, um dos seus melhores navegadores, fincava pilares na costa de Angola, acreditando estar perto do fim da África, mas o continente se estendia, teimoso para o sul.
Enquanto isso, em Lisboa, um certo Cristóvão Colombo, um aventureiro genovês, propunha uma rota alternativa: ir para o oeste. Dom João II, cauteloso, submeteu a ideia a seus sábios. Eles rejeitaram Colombo, calculando que ele havia subestimado o tamanho da Terra. Abre aspas. O rei, que considerou Cristóvão Colombo prepotente e impositivo ao falar de suas habilidades, enganado e fantasioso a respeito da posição da ilha do Japão, deu-lhe pouco crédito. Fecha aspas. A verdadeira virada veio em 1488 com Bartolomeu Dias. Ele não só contornou o Cabo da Boa Esperança, provando que a África tinha um fim, mas numa manobra genial afastou-se da costa, pegando os ventos do Atlântico Sul. Abre aspas. Ele demonstrara definitivamente que a África era um continente com uma rota marítima para a Índia, abolindo alguns dos preceitos da geografia de Ptolomeu e, por sua inspiração em fazer o desvio para fora, no mar, ele solucionara a parte final do enigma dos ventos. Fecha aspas. Em 1492, Colombo, rejeitado por Portugal, descobriu a América sob a bandeira espanhola, e isso acendeu um alerta em Lisboa. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Dom João II, com sua perspicácia, conseguiu mover a linha de demarcação para o oeste, garantindo, sem saber, o futuro Brasil para Portugal. Enquanto Dias desvendava os segredos da navegação atlântica, Pero de Covilhã, um espião português que falava árabe, viajava por terras e mar pelo Oceano Índico, coletando informações cruciais sobre rotas, ventos e o comércio de especiarias. Ele enviou uma carta a Dom João II afirmando que há mar por todo o caminho para as Índias. Covilhã escreveu uma longa carta ao rei, mandada de volta com o sapateiro, detalhando tudo o que vira e soubera a respeito do comércio e da navegação no Oceano Índico e acrescentando que, abre aspas, as caravelas do João que frequentavam a Guiné, navegando de um ponto ao outro e procurando a costa da ilha de Madagascar e Sofala, poderiam facilmente entrar nesses mares orientais e alcançar o litoral de Calicut, porque há mar por todo o caminho. Fecha aspas. O plano das Índias estava completo. Portugal tinha a rota, o conhecimento e a tecnologia. Faltava apenas o empurrão final. A combinação de engenharia naval, cartografia avançada e uma rede de espionagem global é impressionante, não é? Mas o caminho até as Índias não seria um mar de rosas. Como a brutalidade dos primeiros encontros, a resistência dos povos locais e a arrogância dos conquistadores moldariam o destino do primeiro império global. Então vamos ver como Vasco da Gama abriu as portas do Oriente e como a ira dos francos começou a redefinir o Oceano Índico. Dom João II foi o 13º rei de Portugal e faleceu aos 40 anos em 1495, sem ver seu sonho realizado. Mas o trono passou para Dom Manuel I, o Venturoso, que herdou não só a coroa, mas o plano das Índias e o impulso messiânico de seu antecessor. Em 1497, Vasco da Gama partiu de Lisboa com uma pequena frota. Sua missão? Chegar a Calicut, na Índia. A viagem foi épica, marcada por doenças, tempestades e a descoberta de uma nova rota pelo Atlântico Sul, seguindo a intuição de Bartolomeu Dias. Abre aspas. A travessia de Colombo até as Bahamas demorou meros 37 dias. Vasco da Gama e os seus estiveram sem avistar terra durante 93 dias.
navegaram cerca de 7.250 quilômetros em mar aberto e resistiram. Aquele era um feito notável para a navegação. Fecha aspas. Em 1498, Gama chegou a Calicut. O encontro foi um choque cultural. Os presentes portugueses foram esnobados e a diplomacia falhou. Mas Gama não veio para negociar, ele veio para impor. Abre aspas. Os minúsculos navios de Gama, com cerca de 150 homens, podiam todos caber dentro de um dos juncos de Zheng He. Os presentes que ofereceram ao rei hindu eram tão miseráveis que ele se recusou a inspecioná-los. Mas os portugueses anunciaram suas intenções com cruzes vermelhas pintadas nas velas e canhões de bronze. Ao contrário dos chineses, primeiro eles atiraram e nunca foram embora. A conquista era um projeto nacional em curso. E ano após ano, eles aprofundaram suas posições, até ficar impossível expulsá-los. Fecha aspas. A chegada de Gama marcou o fim do isolamento da Europa e o início da globalização. O Atlântico se tornou uma via expressa, mas o verdadeiro arquiteto do império foi Afonso de Albuquerque, o Leão do Mar. Com uma visão estratégica implacável, ele construiu uma rede de fortalezas costeiras, controlando os pontos de estrangulamento do Oceano Índico. Goa, Malaca, Hormuz, cada conquista era uma peça na sua engenharia de império. Abre aspas. Senhor, ponde vossa confiança em boas fortalezas. Reis e senhores não conseguem facilmente tomar fortalezas de soldados portugueses com elmos na cabeça entre as ameias. Lugares aqui controlados por vossa alteza, com um bom forte, uma vez tomados, permanecerão assim até o julgamento final. Fecha aspas. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, expandindo o domínio português para o Atlântico Sul. A Batalha de Dil, onde as forças navais do Império Português foram confrontadas pela frota conjunta de Guzerates, Mamelucos e Malabares em 1509, com vitória retumbante dos portugueses, foi a prova de fogo. A superioridade da artilharia naval portuguesa aniquilou a frota inimiga, consolidando o domínio português no Oceano Índico. Em 1511, a conquista de Malaca deu a Portugal controle do Olho do Sol, o centro do comércio entre o Oceano Índico e o Mar da China. Portugal, um pequeno reino, se tornara um império global, não pela força bruta de grandes exércitos, mas pela inteligência estratégica, pela inovação tecnológica e por sua persistência implacável. Eles não apenas navegaram, eles redefiniram o mundo. É fascinante ver como a visão de poucos homens, aliada à engenharia e à estratégia, pode mudar o curso da história. Mas ficam as perguntas: qual foi o verdadeiro custo desse império? E como a brutalidade e a ambição portuguesas deixaram marcas que ressoam até hoje? Dica de leitura: o livro Conquistadores, de Roger Crowley, se aprofunda ainda mais nessa e em várias outras histórias do conteúdo, revelando detalhes fascinantes e lições valiosas. O link está na descrição, fique à vontade. O que achou dessa viagem pela linha temporal do Projeto Portugal? Se você se surpreendeu com a engenharia por trás do primeiro império global, se essa história te inspirou a olhar a estratégia com outros olhos, então eu te peço, inscreva-se no canal, deixe o seu like, se possível compartilhe e me conta nos comentários qual foi o momento mais surpreendente da expansão portuguesa para você. Ou que outro império ou estratégia histórica você gostaria de ver analisado aqui no canal. Eu sou Flávio Santos e você está no Linha Temporal. Te vejo nos próximos lançamentos.